Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde as páginas da história ganham vida em narrativas que tocam a alma. Hoje, vamos desvendar a fascinante trajetória de um verdadeiro gênio brasileiro, Alberto Santos Dumont. Preparem-se para embarcar nessa jornada. O pioneiro dos céus. Alberto Santos Dumont, nascido em Palmira, Minas Gerais, em 20 de julho de 1873, e falecido no Guarujá, em 23 de julho de 1932, foi um aeronauta, inventor e autodidata brasileiro. Ele projetou, construiu e pilotou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Sua genialidade lhe rendeu o Prêmio Deutsch, em 1901, quando, em um voo espetacular, contornou a Torre Eiffel com seu dirigível número 6. Essa proeza o transformou em uma das pessoas mais famosas do mundo no século XX. Ele foi o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sob testemunho oficial de especialistas e do público. Mas as conquistas de Santos Dumont não pararam por aí. Em 23 de outubro de 1906, ele fez história ao decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina. Com o seu Oiseau de proie, ou ave de rapina, ele voou cerca de 60 metros no campo de Bagatelle, em Paris. Menos de um mês depois, em 12 de novembro, diante de uma multidão, percorreu 220 metros a uma altura de 6 metros. Esses foram os primeiros voos homologados pelo Aeroclube da França de um aparelho mais pesado que o ar, e, possivelmente, a primeira demonstração pública de um veículo que levantou o voo por seus próprios meios, sem rampas ou catapultas. Controvérsias e reconhecimento. Embora muitos brasileiros o considerem o pai da aviação, o título é disputado com outros pioneiros, como os irmãos Wright e Clement Ader. A Federação Aeronáutica Internacional, a FAI, atribuiu aos irmãos Wright o primeiro voo controlado, motorizado, em um aparelho mais pesado que o ar, em 1903. Mas o 14 bis de Dumont teve uma decolagem autopropulsada, reconhecida oficialmente pelo público e pela imprensa. Foi a primeira atividade esportiva da aviação a ser homologada pela FAI. A infância do sonhador. Alberto Santos Dumont era o sexto filho de Henrique Dumont, um engenheiro, e Francisca de Paula Santos. A família teve 8 filhos. Em 1873, a família se mudou para Palmira, Minas Gerais, para que seu pai participasse da construção da estrada de ferro Dom Pedro II. Foi lá que Santos Dumont começou a mostrar seu interesse pela aviação. Dizem que, com apenas 1 ano, ele furava balões de borracha para ver o que tinham dentro. Mais tarde, em Ribeirão Preto, onde a família se estabeleceu, ele não foi um aluno notável. Preferia estudar de forma autodidata na biblioteca do pai, focado no que lhe interessava. Em sua adolescência, Alberto já demonstrava os modos refinados que o tornariam famoso na França, além de uma personalidade introvertida. Aos 15 anos, em 1888, ele presenciou seu primeiro voo tripulado em São Paulo, com o aeronauta Stanley Spencer, subindo em um balão e descendo de paraquedas. Uma viagem a Paris em 1891 despertou seu interesse pela mecânica, especialmente pelo motor de combustão interna, que culminaria na criação de seu avião. Ele cultivava sua paixão com cuidado, construindo pequenos engenhos mecânicos e se dedicando às instalações mecânicas de seu pai. Com apenas 7 anos, Santos Dumont já guiava os locomóveis da fazenda. Aos 12, divertia-se como maquinista das locomotivas. Mas a velocidade em terra não era suficiente para ele. A leitura das obras de Júlio Verne acendeu em Santos Dumont o desejo de conquistar o ar. Submarinos, balões e todos os meios de transporte ficcionais exerceram uma profunda impressão em sua mente. Ele construía pipas e pequenos aeroplanos. Todo ano, em 24 de junho, enchia frotas de minutos balões de seda sobre as fogueiras de São João
assistindo-os ascenderem aos céus com êxtase. Uma carreira de voos e desafios. Em 1891, aos 18 anos, Santos Dumont viajou pela Europa, escalando o Mont Blanc, na França, o que o acostumou a grandes altitudes. Seu pai o emancipou em 1892, aconselhando-o a focar nos estudos de mecânica, química e eletricidade. De volta à França, ele mergulhou no automobilismo, ciclismo e estudos técnicos científicos. Em 1897, já independente e herdeiro de uma grande fortuna, Santos Dumont partiu para a França e contratou aeronautas para aprender a pilotar balões. Em 23 de março de 1898, ele realizou sua primeira ascensão em balão, descrevendo-a como um genuíno prazer. Ele criou 9 balões. O Brasil, estreado em 1898, foi a menor aeronave da época, pesando apenas 27,5 quilos sem o tripulante e realizando mais de 200 voos. O segundo balão, o Americ, era maior, mas sem controle. Com ele, Dumont enfrentou tempestades e acidentes, ganhando experiência. A era dos dirigíveis. Dumont escolheu o motor a combustão para seus dirigíveis, por ser mais leve que os elétricos. Ele adaptou um motor de 3,5 cavalos, criando o primeiro motor a explosão usado com sucesso na aeronáutica. Ele acreditava que o movimento aeronáutico na França foi despertado por suas experiências. Seu primeiro dirigível, o N1, teve uma tentativa de decolagem mal-sucedida, em fevereiro de 1898, caindo e dobrando-se. Ele descreveu a lembrança como a abominável. Em outra tentativa, o N1 foi rasgado por ajudantes em terra. Reparado, voou, mas a bomba de ar falhou e o dirigível começou a descer rapidamente. Com muita presença de espírito, Santos Dumont instruiu os passantes a puxarem o cabo na direção oposta ao vento, diminuindo a velocidade da queda e escapando da morte. Em dezembro, o N2 teve um acidente. Sob forte chuva, o balão se dobrou e terminou nas árvores adjacentes. Mas a persistência de Santos Dumont era inabalável. Em 13 de novembro, ele fez história ao contornar a Torre Eiffel pela primeira vez com seu dirigível número 6. Essa festa o deixou entusiasmado e ele decidiu dedicar-se à construção de aeronaves, construindo um grande hangar em Saint-Cloud para seus projetos. O Prêmio Deutsch e a fama mundial. Em 1900, o milionário Henri Deutsch de la Meurthe lançou o Prêmio Deutsch, 100 mil francos para quem conseguisse voar da Torre Eiffel, contorná-la e retornar ao ponto de partida em 30 minutos. Com o N4, Dumont fez voos quase diários. Em 19 de setembro, ele impressionou os cientistas ao marchar repetidamente contra o vento, mesmo com o leme quebrado. Em 13 de julho de 1901, Dumont tentou o Prêmio Deutsch com o N5, completando o trajeto, mas excedendo o tempo limite em 10 minutos. No mês seguinte, o N5 colidiu com o Hotel Trocadero, o balão explodiu e foi destruído. Felizmente, o piloto escapou ileso. Em 19 de outubro de 1901, com o balão N6, Dumont finalmente executou a prova em 29 minutos e 30 segundos. Houve uma pequena controvérsia sobre o tempo de pouso, mas a decisão foi revertida. Ele se tornou reconhecido internacionalmente como o maior aeronauta do mundo e o inventor do dirigível. A generosidade de Dumont foi imensa. Ele distribuiu o prêmio de 100 mil francos para sua equipe, desempregados e operários de Paris. Cartas de cumprimento chegaram de diversos países, revistas publicaram edições luxuosas e homenagens não faltaram. O presidente do Brasil, Campos Salles, enviou-lhe 100 contos de réis e uma medalha de ouro com a frase "Por céus nunca dantes navegados". O príncipe Alberto I de Mônaco o convidou para continuar suas experiências no Principado,
oferecendo-lhe um novo hangar. Dumont visitou os laboratórios de Thomas Edison nos Estados Unidos, onde discutiram patentes. Ele declarou à imprensa que não pretendia patentear suas aeronaves, considerando-se um amador da aviação. Ele foi recebido na Casa Branca pelo presidente Theodore Roosevelt, discutindo o uso militar dos dirigíveis. Em 1902, após sua temporada nos Estados Unidos, ele foi notificado do acidente fatal de Augusto Severo e do suicídio de sua própria mãe, notícias que o abalaram profundamente. Em Mônaco, seus planos foram interrompidos após uma queda na Baía de Mônaco em 1902, devido ao balão estar imperfeitamente cheio. O N6 ficou irrecuperável. Inovações contínuas e novas aeronaves. O N9, um dirigível de passeio, fez vários voos em 1903, incluindo o primeiro voo noturno de um dirigível. Ele até fez parte de uma parada militar, disparando 21 tiros de revólver ao passar pelo presidente da República, demonstrando a viabilidade do balão para fins militares. Um marco importante. A Ida de Acosta, em 29 de junho de 1903, tornou-se a primeira mulher a pilotar uma aeronave, conduzindo o N9. O N10, um dirigível ônibus para transporte coletivo, nunca foi completamente terminado. Ele também projetou um monoplano, N11, e um helicóptero, N12, mas este último nunca foi concluído por limitações tecnológicas. Em seu primeiro retorno ao Rio de Janeiro, em 1903, ele foi recepcionado como um herói nacional. Alpinistas colocaram uma faixa no Pão de Açúcar saudando-o. Em 1905, Santos Dumont recebeu o Diploma Olímpico de Mérito por representar o ideal olímpico de Pierre de Coubertin, que considerava a aviação um esporte. Voo do 14 bis. O N7, de corrida, foi sabotado em uma exposição nos Estados Unidos, ficando completamente estraçalhado. O N9 persistência de Dumont foi recompensada em 23 de outubro de 1906. Com o Oiseau de Proie 2, ele voou 60 metros no campo de Bagatelle, em Paris. A multidão comemorou em êxtase, carregando o piloto em triunfo. Infelizmente, os juízes, tomados pela emoção, esqueceram de cronometrar e o recorde não foi homologado. Mas em 12 de novembro de 1906, com o Oiseau de Proie 3, Santos Dumont fez história mais uma vez. Ele fez 5 voos públicos naquele dia. Em seu último voo, partindo contra o vento, ele percorreu 220 metros em 21 segundos, ganhando oficialmente o prêmio do Aeroclube da França. Estes foram os primeiros voos de avião registrados por uma companhia cinematográfica. Após estas conquistas, Santos Dumont continuou a inovar, mas sua saúde começou a declinar. Ele começou a sofrer de esclerose múltipla, embora o diagnóstico seja debatido até hoje. Em 1909, ele realizou seus últimos voos na Grande Semana da Aviação em Reims. Após um acidente em 1910, ele encerrou as atividades de sua oficina e se retirou do convívio social. Mesmo assim, seu legado continuou. Em 1909, ele apresentou o Demoiselle número 20, considerado o primeiro ultraleve da história. Este avião, com baixo custo e alta segurança, foi usado para treinamento de pilotos na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont viu seu sonho se transformar em nespedário. Os aeroplanos, criados para a paz, eram agora usados para a guerra, causando-lhe uma profunda angústia. Ele ofereceu seus serviços ao Ministério da Guerra francês, mas foi preso por engano, acusado de espionagem. Este incidente o deixou deprimido e o levou a destruir todos os seus documentos aeronáuticos. Sua saúde piorava. Em 1915, ele retornou ao Brasil, defendendo o uso pacífico do avião e apelando à Liga das Nações contra o uso bélico das aeronaves. Em Petrópolis, ele projetou e construiu seu chalé, a Encantada, uma casa cheia de criações próprias, como uma escada peculiar, onde só pode se pisar com o pé direito primeiro. A casa é hoje um museu.
Em 1928, ao retornar ao Brasil, um hidroavião que faria sua recepção, batizado com seu nome, sofreu um acidente fatal ao sobrevoar seu navio. Essa tragédia o abalou profundamente e ele se trancou no Copacabana Palace. Internado na França em 1930, ele tentou suicídio em 1931, sendo impedido por seu sobrinho. Voltando ao Brasil em 1932, a Revolução Constitucionalista de São Paulo começou. Santos Dumont expressou sua angústia. Por que fiz eu esta invenção que, em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita de guerra? Em 23 de julho de 1932, aos 59 anos, possivelmente ao ver aviões em combate sobre o Guarujá, Santos Dumont, tomado por profunda angústia, tirou a própria vida. Embora o atestado de óbito tenha registrado a morte como ataque cardíaco, camareiras relataram que ele se enforcara com a gravata. Por muito tempo, sua suicídio foi um tabu, mas a verdade veio à tona. Seu corpo foi enterrado no Rio de Janeiro, sob a réplica do Ícaro de Saint-Clinot. O médico Walter Haberfield removeu secretamente seu coração, que hoje está exposto no Museu da Força Aérea. O legado eterno. Mesmo em seus pesares, o legado de Santos Dumont é imenso. Louis Blériot, outro pioneiro da aviação, o saudou dizendo: "Seu nome para os aviadores é uma bandeira. Você é o nosso líder." Sua imagem estampou produtos, brinquedos e até bolos. Aeroportos, como o do Rio de Janeiro, levam seu nome. Uma cratera lunar foi batizada em sua homenagem. Em 2006, o astronauta brasileiro Marcos Pontes foi ao espaço na missão Centenário, em homenagem ao voo do 14 bis. Em 2016, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, uma réplica do 14 bis sobrevoou o Maracanã, encantando o mundo e reafirmando Santos Dumont como um herói nacional. Sua história continua a inspirar, sendo retratada em filmes, séries e peças de teatro, como a minissérie da HBO Santos Dumont. Sua casa em Petrópolis, a Encantada, com suas invenções peculiares, é hoje um museu que preserva a memória do gênio. A vida pessoal de Santos Dumont, a sua sexualidade e sua saúde mental ainda são temas de debate, mas o que permanece inegável é sua paixão pela aviação e sua contribuição inestimável à humanidade. E assim encerramos a incrível e complexa história de Alberto Santos Dumont, um homem que nos ensinou a sonhar com os céus e a voar por conta própria, mas que também nos deixou uma reflexão profunda sobre o uso da tecnologia. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!